Olá, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a fé. E mais uma vez, nós queremos conversar com você a respeito de algo muito importante. Que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe nossos vídeos, aqueles que te abençoarem, aqueles que você se alegrar, sentir alegria em ouvir, que edificar a sua fé, certamente vai edificar a fé de um amigo, de um parente, de alguém que você sabe que está precisando de um milagre, de uma cura, de uma bênção, de uma edificação na fé. Então a gente está fazendo esses vídeos sem grandes propósitos de monetização, de ganhar dinheiro. A gente só quer que quanto mais pessoas assistirem, quanto mais pessoas comentarem, quanto mais pessoas curtirem, darem o seu like, melhor para o canal. Maior será a divulgação que a própria rede social vai fazer, vai permitir acontecer, né? Então, mais pessoas terão acesso. E a gente quer isso para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, se você for abençoado com essas mensagens, por favor, dê um like, inscreva-se no canal e compartilhe os nossos vídeos, ok? Nós estamos falando sobre fé. E quando você resolve no seu coração se alimentar continuamente da palavra de Deus, você vai perceber que a sua fé vai crescer para capacitar você para receber as promessas maravilhosas que o nosso Deus tem concedido aos seus filhos. Tudo é possível que crer. Se creres, verás a glória de Deus. E Deus quer mostrar a glória dele na tua vida, na tua saúde, nas tuas finanças, na tua casa, na restauração de lares seu ou de pessoas que você ama, que estão passando por situações difíceis, familiares. Deus quer fazer o milagre dele. E ele depende de nós, depende da nossa fé, para que nós possamos contemplar a sua glória em nossas vidas. Então, nós continuamos falando sobre como vem a fé. A fé é a substância das coisas que se esperam e a certeza das coisas que nós não vemos. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: agora a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. Deus nos fala exatamente o que é a fé bíblica. O que é a fé bíblica? É o título dessa mensagem. O que é a fé bíblica? Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a gente lê que a fé é a evidência das coisas que não se veem e que a fé é a substância das coisas que se esperam. Em outras palavras, fé é a substância. Um grande servo de Deus chamado Moffat, ele traduziu a Bíblia, ele fez uma tradução da Bíblia, e nesse versículo de Hebreus capítulo 11, esse versículo 1 de Hebreus 11, ele diz assim: agora a fé significa que temos confiança no que esperamos e convicção naquilo que não vemos. E numa outra versão bíblica, diz assim: a fé é o dar substância às coisas que se esperam. Então, nós queremos falar sobre a fé humana versus a fé bíblica. Então, nós devemos entender que há várias espécies de fé. Por exemplo, todo mundo tem a fé humana natural, quer sejam os cristãos, quer sejam pessoas de outras religiões, têm a fé humana natural. Acredita no seu time,
às vezes perde. Acredita nos seus políticos, às vezes são canalhas, traidores da pátria, traidores da própria fé. Mas a fé natural é essa, acredita nas coisas palpáveis, acredita no dinheiro. Tem gente que acredita no dinheiro. Dinheiro vai trazer alguma sensação de segurança? Vai. Por isso que muita gente está roubando aí, está fraudando, está correndo atrás. Então, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala a respeito da fé bíblica. A fé bíblica consiste em crer com o coração e não com o intelecto, e não com uma intuição humana. É mais do que isso, a fé bíblica é mais do que isso. Existe uma grande diferença entre se crer com o coração e concordar com informações oriundas dos nossos sentidos físicos. Eu creio que se eu botar a mão na boca do fogo do fogão, eu vou queimar a minha mão. Você não crê? Faça a experiência que você vai crer. Então, a fé que vem de informações dos nossos sentidos. Pelos nossos sentidos nós podemos apalpar uma cadeira e crer que aquilo é cadeira. Não tem como você crer que aquilo é uma panela, é uma cadeira. Agora, a fé bíblica, ela consiste em nós agarrarmos as promessas da irrealidade, da esperança e trazer essas promessas para a dimensão da realidade. A fé bíblica cresce pela palavra de Deus. Uma outra versão de Hebreus 11, versículo 1, você vai ler o seguinte: a fé é a certeza absoluta de que aquilo que você esperou com paciência finalmente é seu. Mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não esteja apalpando, mesmo que aquilo não se torne uma realidade física palpável, mas você tem a certeza absoluta de que já te pertence. Essa é a fé bíblica. Por exemplo, você espera que as suas finanças sejam supridas para que suas dívidas sejam pagas. A fé lhe dá a certeza de que você tem o dinheiro que necessita, pois a fé é a evidência das coisas que você não está vendo. Quantas vezes Deus já providenciou socorro para os seus filhos, né? Provisão para os seus filhos em situações difíceis? Você espera por forças físicas para realizar suas tarefas, mas a fé diz para você: o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? A força que veio sobre Sansão, a força que muitas vezes leva uma mulher a desafiar perigos para salvar o próprio filho. A fé a respeito de qualquer assunto, exatamente aquilo que a palavra de Deus diz, pois a fé em Deus é a fé na sua palavra. Aquele que crê na palavra, por isso que a gente gosta de falar sobre a palavra de Deus, porque aquele que crê na palavra está crendo em Deus. Vamos supor, eu detesto quando alguém duvida do que eu falo, e olha que eu já falei mentiras na vida, eu peço a Deus que me ajude para que não o faça, mas todo ser humano é mentiroso, verdadeiro é só Deus. Então já falei mentiras na minha vida, você já falou, e não tem ninguém que não tenha falado, a não ser o Senhor Jesus, que nunca mentiu. Mas veja bem, seria maravilhoso se as pessoas aprendessem essas verdades e agissem à altura delas. A fé em Deus é a fé na sua palavra. E o que mais desagrada alguém, até os mentirosos, tem político mentiroso por aí, tem gente mentindo adoidado por aí, e até pregando, fazendo assim narrativas mentirosas para que os outros creiam neles, né? É um negócio, sinais dos tempos. Mas até o mentiroso se ofende quando você não acredita nele. E quanto mais Deus, que é verdadeiro,
não ficaria ofendido se nós não crêssemos nele. Ele continua dando o ar para você respirar, continua socorrendo, mas não do jeito que ele gostaria, quando você o ofende com as suas dúvidas. Quando nós o ofendemos com as nossas dúvidas, Deus não opera tudo o que Ele gostaria de operar em nossas vidas. Ele não tem oportunidade de cumprir todas as promessas. Ele nos dá vida, Ele nos dá o alimento, Ele nos dá capacidade para trabalhar, mas Ele gostaria de dar mais, mas a nossa dúvida impedem Deus de agir na nossa vida. Então, por isso que a nossa fé em Deus é a fé na sua palavra. Acreditou na palavra de Deus, está crendo nele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deixou de crer, desagradou a Deus. Desagradou a Deus? Como é que você espera receber bênçãos maiores, bênçãos sem medida, se você não está crendo naquilo que ele diz? Então seria maravilhoso demais se as pessoas aprendessem essas verdades e agissem à altura delas. Elas teriam nas suas vidas todo o poder, todas as bênçãos que Deus coloca à disposição delas. Deus colocou uma infinidade de bênçãos e de poder à tua disposição, à minha disposição. E se nós não crermos, essas bênçãos não fluirão em nossas vidas. Apropriando-se de Deus, apropriando-se da força de Deus pela fé. O reverendo Hagin, ele nos conta num dos seus livros, que ele diz o seguinte: eu aprendi o que é a fé quando fui levantado do leito de enfermidade, depois que fui curado. Precisava trabalhar, pois estivera acamado por 16 meses, necessitava de roupas, de material escolar. No entanto, era difícil encontrar um emprego naquela época, pois os Estados Unidos estavam passando pela chamada Grande Depressão. Aí ele diz assim: mesmo assim eu consegui um emprego numa fruticultura para arrancar pessegueiros. Um rapaz do outro lado da árvore, e os dois então arrancavam as mudas para atender as encomendas de mudas de pêssego que chegavam. Era um serviço muito pesado para alguém que esteve 16 meses na cama, esperando para morrer. Tinha acabado de levantar do leito de enfermidade e já estava ali correndo atrás do trabalho. E ele conta que eles se reuniam muito cedo, antes do nascer do sol, e começava a trabalhar. E alguém sempre dizia, todos os dias tinha alguém que dizia: ué, eu não imaginava que você ia vir hoje. Sabe, ontem o fulano se machucou, teve que deixar o serviço. Quando falavam assim, ele aproveitava a oportunidade para falar da glória de Deus, do que Deus tinha feito na vida dele. E ele dizia: se não fora o Senhor, não estaria aqui, pois sua força é a minha força. Lá no Salmo 27, versículo 1, fala isso, né? O Senhor é a força da minha vida. Minha vida consiste tanto no físico quanto no espiritual, e o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmo 27, versículo 1. Depois você dá uma lidazinha lá para você ver. O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Você pode até dizer isso agora. Começar a fazer um exercício de fé. Repetir comigo: o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Às vezes eu vejo pessoas tão preocupadas com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão fazer. Mas se você tomar posse da palavra de Deus, você vai descansar em Deus, e o que os outros intentariam fazer contra você no seu trabalho, ou tentar de alguma maneira te prejudicar, te colocar um tropeço nos seus pés, se lembra dessa palavra: o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? E quando essa palavra se cristaliza dentro de nós, então nos tornamos mais fortes do que qualquer gigante deste planeta. É o caso de Davi, né? É o caso de Davi. Ele
tinha um relacionamento íntimo com a palavra de Deus, e quando aquele gigante trovejou lá no vale, desafiando a Deus, ele disse: eu vou lá e vou matar esse incircunciso. Então, voltando ao reverendo Hagin, quando falava assim, alguns daqueles rapazes ficavam tão zangados e murmuravam contra ele, mas ele simplesmente sorria e dizia: louvado seja o Senhor, estarei aqui amanhã e todos os outros dias, porque o Senhor é a fortaleza da minha vida. Quando alguém tentar zombar da sua fé, fique firme na palavra de Deus, e a tua fé te sustentará e te renovará as forças. E tudo aquilo que nós pronunciamos, Deus assina embaixo quando nós cremos. E ele diz que se ele andasse pelos sentimentos dele, ele nunca teria saído da cama, porque ele estava se sentindo como se ainda estivesse lá. Ele sentia fraqueza física. Humanamente seria impossível se levantar da cama para ir arrancar pessegueiros, mudas de pessegueiro para o patrão. Ele se sentia como se não pudesse fazer nada sozinho num serviço como aquele, mas continuou firme, agiu à altura da palavra de Deus, porque sabia o que era fé. E você sabe o que é fé? Sabe o que é a certeza das coisas que você não está vendo? Daquilo que você espera? E ele dizia ao Pai, ao Espírito Santo, ao diabo, a si mesmo e aos seus ouvintes à sua volta, quando perguntavam como é que ele estava ali, ele dizia assim: o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha força. Quanto mais nós pronunciamos uma palavra, mais nós acreditamos naquela palavra. Por isso que tem uns mentirosos aí que pronunciam a mentira, insistem na mentira, e ele crê, e até as pessoas à volta dele começam a crer também. E aí vão acreditar e fazer tudo que ele disser, porque ele está com a narrativa mentirosa e as pessoas estão acreditando. Depois de orar a Deus pedindo a sua força e confessar que tinha essa força, ele recebia a evidência do fortalecimento de Deus somente depois que começava a trabalhar. Às vezes nós, se nós não aprendermos a tratar com a nossa fé, nós corremos o risco de orar, ser curados, não ver no nosso corpo a ação da cura e aí duvidarmos se fomos curados ou não. Isso acontece. No que você pede, você já recebeu. Pedi e dar-se-vos-á. Então, no que você pede, você já recebeu. Biblicamente, você já recebeu. Mas se você duvidar que recebeu, porque você não está vendo, não está sentindo, seu corpo está ainda debilitado pela doença, e você acha que a doença ainda está lá. Existe uma sensação no nosso corpo, uma memória no nosso corpo da dor, da doença, e essa memória da dor e da doença nos faz duvidar do milagre. Não ande por vista, ande por fé. Agora, não é suficiente apenas ter fé. Temos que agir à altura da fé. Quando vai chegando o final do mês, eu vou contar um detalhe aqui para você. Quando vai chegando o final do mês, eu procuro socorrer, procuro fazer doações. Recentemente, eu sem dinheiro, eu corri no mercado para comprar uma cesta básica para um trabalhador que está desempregado e que passou pela minha porta pedindo socorro. E eu corri lá e comprei uma cesta básica para ele sem dinheiro. Botei no cartão para pagar no mês que vem. Mas eu agi à altura da minha fé, eu fui lá porque eu creio que Deus, o meu pastor, não permitirá que me falte nada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Agora, se eu apenas uso essa palavra como um cântico, né, e não creio nessa palavra, acaba faltando. Mas se eu creio nessa palavra, nada me faltará mesmo. O Senhor é meu pastor. Ele é o Deus Jeová Jireh, o Deus da minha provisão. É o Jeová Jireh, o Deus da tua provisão também. Então é assim que nós temos que crer. Davi não olhou para o tamanho do gigante. Davi estava com os olhos postos no Deus que derrota gigantes, que derruba gigantes. É aí que muitas pessoas não entendem o que é fé. Elas querem receber algo de Deus e para isso creem que receberam, mas há outra parte a fazer. Devemos não só crer que recebemos, como também receber o que cremos. Quando Jesus fala para o cara, levanta, toma a tua cama e anda. Se aquele paralítico continuasse deitado, ele ia estar deitado até hoje. A reação do paralítico foi uma reação de fé. E todos que agiram pela fé saíram curados. Saíram curados. Mulher, a tua fé te salvou. Vai em paz, está curada. A mulher do fluxo de sangue, né? Por quê? Porque ela creu. E uma outra coisa, nós devemos verbalizar o que cremos. Precisamos verbalizar o que cremos. Se você crê que está curado, diga, verbalize, eu estou curado em nome de Jesus. Se você crê que Deus, o Deus da provisão, já supriu a tua necessidade, você vai dizer, o meu Deus, segundo as suas riquezas, supriu as minhas necessidades e continuará suprindo em glória em Cristo Jesus. Está escrito na palavra, você está usando a palavra de Deus para que a sua fé seja fortalecida e está verbalizando essa fé. Davi verbalizou, você vem a mim com espada, com lança, e eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Pegou uma pedrinha, 5 pedrinhas lá no leito do rio, botou uma na sua tiradeira e mandou direto na testa daquele gigante. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando com o relato do reverendo, quando começava a trabalhar de manhã, ele ainda não se sentia fortalecido. Mas quando chegava lá no plantio de pessegueiros e arrancava a primeira ou a segunda árvore, ele sentia que alguma coisa tocava na sua cabeça. Esse poder passava por todo o corpo, descia até as pontas dos dedos, das mãos e dos pés, e ele era fortalecido pelo fortalecimento pelo poder sobrenatural de Deus. E aí trabalhava o dia inteiro sob o poder daquela unção. Diz que tinha um homem lá que pesava 110 quilos, chegou para ele e disse assim, nenhum outro homem estará aqui quando esses 110 quilos não trabalharem mais aqui. E ele respondeu, ora, Deus pesa mais do que 110 quilos. Quando você for embora, eu ainda estarei trabalhando aqui. E aquele homem, aquele armário dobrado, né, ficou bravo com ele. Mas quando deu 3 horas da tarde, aquele homem desistiu do trabalho. Não aguentou. E aquele menino que estava ainda convalescendo, foi o único da turma que começou com ele, foi o único que ainda estava lá trabalhando. Era o mais fraco, era o mais magro, mas era o único que sobrou no grupo inicial e começou a trabalhar. A força de Deus era tão eficaz que o chefe dele queria contratá-lo para trabalhar definitivo, para ficar efetivado num time especial. Comprovou a palavra de Deus. Nós recebemos as promessas de Deus pela nossa ação à altura da palavra de Deus. Você pode dizer que a palavra de Deus é boa, mas isso não vai lhe trazer nenhum benefício até que você haja à altura dessa palavra
e colha os resultados. A fé consiste em agir à altura da palavra de Deus. A fé consiste em dar substância às coisas que nós esperamos. O que você espera você não está vendo, mas você já começa a visualizar pela fé, a palpar. Começa a exercitar o seu dedo para contar dinheiro. Está precisando de uma solução financeira? Comece a exercitar os dedos. Começa, opa, mais mil. Comece a exercitar os seus dedos, que senão quando o dinheiro chegar você está com os dedos, vai ter cãibra nos dedos de tanto contar dinheiro. Então comece a exercitar antes de ter o dinheiro na mão. Louvado seja o nome do Senhor. A fé consiste em dar substâncias às coisas que nós esperamos. Ele foi trabalhar a despeito da fraqueza física, agiu à altura da palavra e colheu os resultados da sua fé. Faça isso. Haja à altura da palavra de Deus. Está enfermo? Levante-se em nome de Jesus. Levante-se em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A força física virá quando você der o primeiro passo para fora da cama. A força física virá quando, no segundo passo, no terceiro passo. É a fé que dá substância àquilo que você espera. A palavra de Deus diz que Deus é a força da minha vida. Seja fortalecido agora pela força da tua vida, chamada Deus Todo-Poderoso. Seja fortalecido no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas somente esperam e param por aí. Isso aí não é fé, é esperança. A esperança não traz substância. O que traz substância é a fé. A esperança não tem nenhuma substância, mas a fé dá substância à esperança. Então, primeiro creia e depois espere. Mas não espere de braços cruzados. Espere agindo. Espere agindo. Está precisando de um emprego. A situação está difícil. Está faltando alimento em casa. Comece a agir pela fé. Pegue, de alguma maneira, vá num depósito de doces, compre doces e saia vendendo. Daqui a pouco você está com uma loja de doces. Deus quer honrar a tua fé. Alguém poderia chegar e dizer, eu espero que Deus ouça a minha oração. Mas se tudo que nós temos, tudo que nós tivermos for somente esperança, não vamos receber nunca a resposta, pois é a fé que lidera a ação de Deus. Não é a esperança, é a fé que lidera o agir de Deus. A esperança não gera a resposta de Deus. O que gera a resposta de Deus é a nossa fé. Sua fé pode dar substância à esperança. Sua fé trará a resposta das suas orações. A esperança diz assim, eu vou ter resposta do pedido algum dia. Mas a fé diz, eu tenho a resposta agora. Louvado seja o nome do Senhor. Um grande apóstolo, John Wesley, disse que o diabo trouxe para a igreja um falso substituto para a fé, tão parecido com a fé, que poucos percebem a esperança. Ele chamou isso de assentimento mental. É assunto para o nosso próximo estudo, assentimento mental. Será um prazer nós falarmos sobre a fé mental versus a fé do coração. Um abraço, vou orar por você. Clique no like. Compartilhe este vídeo se ele está te fazendo bem. E inscreva-se no nosso canal. Porque nós não vamos parar de proclamar a gloriosa palavra de Deus. Amém?
inscreva-se, dá o teu like. Quero orar por você agora. Soberano e eterno Deus, Pai querido que estás nos céus, em nome de Jesus, meu Pai, eu oro para que o teu Espírito venha agora corroborar a tua palavra com sinais, com prodígios e maravilhas na vida deste filho, desta filha, curando, restaurando lares, liberando, Pai querido, bênçãos que estavam retidas por causa da dúvida, bênçãos financeiras, socorro. Pai querido, contempla, meu Deus, quantos endividados, quantas pessoas, meu Pai, que são pessoas honestas, pessoas com bons propósitos, boas intenções, mas que mergulharam na dívida e não sabem como sair. Mostra agora uma saída, manda uma solução, manda a cura, faz o teu milagre na vida daquele que crê. É o que eu te peço, meu Pai, te rendendo graças em nome de Jesus. Amém. Bom, querido, até a próxima. Deus te abençoe. Estamos juntos. Vamos em frente porque o Senhor é fiel, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém?